João capítulo 12, a gente vai ler do 1 até o 8. Glória a Deus pela vida dos irmãos, glória a Deus pela reflexão do nosso irmão Marcos. Que reflexão maravilhosa. Seis dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então, Maria pegou uma litra de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e o enxugou com os cabelos. E toda a casa se encheu com a fragrância do perfume. Entretanto, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, objetou: por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão e, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Jesus respondeu: deixe-a em paz. Ela guardou esse perfume para o dia da preparação do meu sepultamento. Pois os pobres vocês sempre terão com vocês, mas a mim nem sempre terão. Amém. Podem tomar seus assentos, dando glória a Deus. Aleluia. Bom, hoje nós vamos trabalhar sobre o tema adoração. Adoração. Normalmente eu tenho por costume intitular as mensagens a qual o Senhor ele me inspira, ele me dá. E o tema é um pedido a Deus. Senhor, lembra-te de mim e da minha adoração. Esse é o título da pregação de hoje. Senhor, lembra-te de mim e da minha adoração. Bom, quando nós falamos sobre adoração, nós precisamos entender sobre a essência da adoração. Quando eu digo isso, às vezes nós fragmentamos o significado da adoração e depositamos sobre ela apenas ou aquilo que nós achamos. Por exemplo, o louvor ele é uma expressão de adoração. Davi fez muito isso, salmodiando, Asaf. Mas Davi também adorou a Deus quando ele manteve a fé diante de Golias. Aquilo que entregamos ao Senhor é a nossa adoração. Textualmente, eu acho que fica muito claro. Tem um texto, a carta aos Romanos, a qual Paulo escreve, a igreja de Roma. Se não me engano, capítulo 5, ele vai dizer assim que para que nós venhamos entregar os nossos corpos como sacrifício vivo, porque esse é o verdadeiro culto racional. Esse é a essência da adoração. A entrega, e ele fala para que nós entreguemos os nossos corpos como sacrifício vivo. E nós precisamos entender que na cultura judaica, a oferta não era entregue somente de maneira monetária, mas principalmente haviam as ofertas a quais trabalhavam-se sobre os animais. Para que a gente possa entender, por exemplo, sobre oferta, vamos ao princípio. Gênesis 3. Gênesis 3 ou 4. O primeiro assassinato. Nós entendemos que Caim assassina seu irmão Abel. E muito está ligado à oferta. E aí tem um ponto interessante que a Bíblia vai dizer assim: Deus rejeitou a Caim e a sua oferta.
é o que ele estava entregando, e não só o que ele entregava, mas como ele entregava. E aquilo que entregamos a Deus é a essência da adoração. E de maneira prática, o Senhor colocou no meu coração trabalharmos sobre a história. Se reuniram e decidiram matar Jesus. Isso a gente vai entender a partir do capítulo de número 11, versículo de número 45. Eu não vou ler versículo por versículo, porque são mais ou menos uns 10 a 12 versículos e vai tomar muito tempo. Mas o contexto é o seguinte: após a ressurreição de Lázaro, existe dois tipos de partido. As pessoas que creram, os judeus que estavam presenciaram o fato da ressurreição de Lázaro, os que creram ou começaram a crer em Jesus, e aqueles que foram falar aos fariseus, aqueles que foram comunicar o que tinha acontecido aos sacerdotes, aos principais sacerdotes. E no meio dessa questão, a Bíblia diz que eles se reuniram e fizeram uma reunião para saber como eles iam matar a Jesus Cristo. Porque a intenção deles não era só apagar aquilo que Jesus fazia por causa tão somente dos milagres. Mas o medo deles é que o poder fosse arrancado da mão deles pelos romanos por causa de Jesus. Então era um outro tipo de interesse. E Jesus sabia disso, porque a Bíblia diz que Jesus, após a ressurreição de Lázaro em Betânia, ele se retira para uma cidade mais calma, chamada Efraim. Isso tudo está em João 11. Depois, quem quiser meditar, João 11, a partir do versículo 45. E a Bíblia vai discorrer sobre o assunto, e ele vai se retirar com os discípulos para uma outra cidade mais sossegada, justamente por causa disso, porque ainda não era chegada a hora dele se entregar. Outra informação importante é que era chegada próxima da data da Páscoa. A chegada próximo da data da Páscoa. E essa informação a gente precisa entender que na tradição judaica, na data da Páscoa, todos iam para Jerusalém. Todos os judeus de todos os lugares iam para Jerusalém fazer todo o processo litúrgico no templo. Então havia muita gente, haviam curiosos pela fama de Jesus Cristo, haviam sacerdotes, e o sumo sacerdote planejava matar Jesus Cristo. E o último versículo, coloca por favor, querido, só o último versículo para a gente ler, de João 11. 57, se não me engano, isso. Presta atenção, O chefe dos sacerdotes e os fariseus, porém, tinham ordenado que se alguém soubesse onde Jesus estava, o denunciasse para que pudesse prendê-lo. Ora, quando nós lemos esse último versículo, entendemos que ele foi para Efraim e se retirou, nós podemos imaginar que ele agora é um fugitivo. E a gente entende que um fugitivo, ninguém tem prazer em estar do lado. Vocês concordam comigo? Ninguém tem a mínima intenção de estar do lado de uma pessoa que é procurada pela justiça. E aí faz conexão agora com o capítulo de número 12. E o capítulo de número 12 começa... Pode deixar aberto para a gente aí, por favor? E aí agora a gente vai trabalhar segundo essa introdução rápida que eu fiz. Lá no isso. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Ora, ele sai de Efraim agora, ele volta para Betânia. Ele volta para Betânia e nós vamos entender o propósito, justamente entendendo o ato de adoração da irmã Maria. João, quando ele escreve o Evangelho, ele tem um ponto de dualismo. Ele sempre vai fazer algumas comparações. Por exemplo, ele vai, no princípio de capítulo, vou dar só um exemplo, ele vai dar a ideia da ressurreição de Lázaro, no capítulo de número 11, no começo, e lá no final ele vai falar assim: e os sacerdotes procuravam matar Jesus. Entende? Sempre tem um antagonismo.
E aí ele vai usar a adoração da irmã Maria comparado à adoração de Judas. O tipo de adoração. Só que o tipo de adoração que eu quero trazer nessa manhã aos irmãos, para que a gente possa nos espelharmos, é da irmã Maria. Deixa Judas para lá. Então, eles estão agora em Betânia. A Bíblia diz que eles estão em uma ceia. Eles vão comer alguma coisa, tem alguma coisa para ser servida. A Bíblia diz que Marta, ela está servindo. Lázaro está sentado à mesa com Jesus e mais alguns. Ou seja, tinha provavelmente os discípulos e mais alguns, não sei, a Bíblia não cita aí no Evangelho de João. Ali preparam um jantar para Jesus, Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Na NAA tem uma tradução um pouquinho diferente, vai trazer uma realidade um pouquinho melhor. Tem a NAA aí? Se tiver, a gente acaba usando a NAA. Bom, enfim. E aí a Bíblia discorre sobre a situação que Jesus está em Betânia e parece algo muito descontraído. Totalmente diferente daquilo que a gente leu agora. Entendeu? Entendeu sobre o final de João, capítulo de número 11. Que há um homem que está sendo procurado pelos principais sacerdotes, pelo sumo sacerdote, a cabeça dele está valendo alguma coisa. E quem vê precisava comunicar, e só que ele está lá com os discípulos, está desfrutando de um momento com os amigos. A gente sabe que essa família de Betânia é uma família próxima de Jesus. E aí, de repente, chega a irmã Maria e, do nada, ela tira um extrato de um líquido. A Bíblia chama de perfume, mas, na verdade, não é o perfume em si. Ele é o extrato usado para fazer o perfume, por isso tão caro. Ele é um extrato indiano, inclusive. E a Bíblia vai dizer assim que ela unge os pés de Jesus Cristo e enxuga com os cabelos. Bom, dito isso, vamos deixar alguns pontos. Eu vou deixar 2 para não ser muito prolixo, muito enfadonho aos irmãos. Para que a gente possa entender a profundidade da adoração da irmã Maria, a gente precisa entrar num contexto histórico-cultural daquela época para que haja uma profundidade maior. Então, o primeiro ponto que eu quero abordar aqui é o seguinte: a nossa adoração precisa romper barreiras. A nossa adoração precisa romper barreiras. Então o ato de Maria em derramar nardo nos pés de Jesus e enxugá-los com seus cabelos foi profundamente transgressor para as normas socioculturais da época. Mais do que uma simples demonstração de amor, foi uma ruptura explícita com as expectativas sociais e religiosas sobre o comportamento feminino e o decoro público. Este gesto de Maria desafiou múltiplas barreiras. Primeiramente, as normas de gênero da sociedade. Óbvio, naquela época a mulher, ela não era vista como nos dias de hoje, nem respeitada como nos dias de hoje. O valor da mulher era totalmente contrário. Eu não digo isso denegrindo de maneira alguma, né? E Jesus, ele tinha uma ideia totalmente contrária também da ideia sociocultural da época, e aí a gente já vai entender o porquê. Então esse gesto de Maria desafiou múltiplas barreiras. Primeiramente, as normas de gênero da sociedade judaica impunham restrições significativas às mulheres, especialmente em ambientes públicos e mistos. Uma mulher ajoelhar-se diante de um homem que não era seu parente próximo ou marido, tocar seus pés e, mais ainda, usar os cabelos para enxugá-los, era considerado um ato de extrema audácia e para muitos impróprio ou até imoral. Os cabelos de uma mulher eram frequentemente mantidos cobertos em público
E desvendá-los em tal contexto é uma quebra de modéstia e decoro. Adicionalmente, a oferta em si, um unguento caríssimo, e a forma como foi aplicada desafiavam a lógica de um bom uso dos recursos. Existe uma ferramenta para quem estuda sobre a interpretação do texto, chamada exegese. A exegese, ela abrange toda a barreira sociocultural, histórico-cultural, fala sobre a tradição, para que a gente possa compreender e entender, lendo o texto, com a cabeça da época. Por que eu quis trazer isso? Porque o fato de João trazer para nós, com detalhes, que ela lavou os pés de Jesus com nardo puro, e que ela enxugou com os cabelos, para a época, publicamente onde ela estava com outras pessoas, aquilo era algo terrível. Aquilo era algo transgressor à cultura do local, das pessoas. Então nós precisamos enxergar que a adoração de Maria, ela vai além de entregar um perfume caríssimo. Nós não podemos só enxergar no texto que há uma mulher que estava muito grata por Jesus ter ressuscitado o irmão, e ali ela entregou o perfume de maneira emocionada, e só não foi isso, não foi isso. A adoração de um cristão, ela reflete muito do seu relacionamento com Jesus Cristo, o seu tipo de adoração, a sua entrega de adoração ao Senhor. Ela reflete o seu relacionamento com Deus. E o relacionamento com Deus é algo progressivo, é algo construído. Quer ver? A gente sabe, até tem um louvor dizendo sobre Maria, que ela estava aos pés, porque ela escolheu a melhor parte. Sim ou não? Não é isso? Pois é. Para uma mulher estar aos pés de Jesus daquela forma, ela estava como um discípulo. E isso para uma mulher também era um escândalo. Marta estava entusiasmada, fazendo as coisas e tal, no ativismo, né? Porque às vezes a gente acha que adorar o Senhor é no ativismo. Por isso fragmentamos a nossa adoração, achando que nós viemos à igreja para adorar. Não, meu irmão. O seu corpo tem que ser entregue como um sacrifício vivo, como um culto racional a Deus. A sua adoração começa quando você, aleluia, abre os olhos, você acorda. E você entende, a sua cognição, ela funciona. E as suas decisões e os seus posicionamentos são uma adoração a Deus ou não. Ela escolheu construir um relacionamento com Jesus Cristo. Ela ela rompeu a barreira sociocultural, histórico-cultural da época. A aplicação para os dias de hoje é como se alguém fosse criado em uma cultura totalmente diferente da que você está inserido. E quando você está sobre a presença dessas pessoas aonde a cultura impera, ninguém sabe que você é cristão. Não é só porque você está vestido, porque você carrega a sua Bíblia. É porque o seu comportamento é igual ao dos demais. E se o meu comportamento é igual ao dos demais, é porque o meu relacionamento com Cristo é enfraquecido totalmente. Não só pelo que eu faço, não é só pelo que eu faço, ou que eu produzo para Jesus,
Haja visto, no Evangelho segundo escreveu Mateus, se não me engano, ele diz que naquele grande dia ele voltará, porque muitos profetizaram no nome dele, e fizeram maravilhas, e fizeram tantas outras coisas. Ele falará: aparta-te de mim, porque eu não vos conheço. Quando o evangelista ele está pontuando Jesus falando, eu não vos conheço, não está dizendo que pessoalmente ele não conhece. O Senhor, se nós formos entender o atributo de Deus, a gente sabe que ele é onisciente, onipotente e onipresente. Não há quem ele não conheça. A Bíblia está abordando sobre relacionamento. Por exemplo, quando eu venho cultuar com os irmãos, assim como os irmãos, eu não venho porque eu tenho que vir cultuar com os irmãos. Eu não venho buscar a presença. Eu acho isso estranho demais. Me soa como um insulto. Eu vou na igreja porque eu preciso buscar a presença do Senhor. Então você não entendeu qual que é o seu Deus. Nós estamos reunidos como igreja para cultuarmos e vivemos como um corpo, onde Jesus é o cabeça. Mas a presença, ela não está retida aqui. Não é aqui que ela está retida. Não é nas quatro paredes. Por isso que o meu culto, ele não termina após o pastor dar as bênçãos apostólicas. Por que não? Porque o meu corpo é como um sacrifício vivo dado a Cristo, a Deus. E esse é o culto racional. O culto vem de cultura, de cultivar. Bom, Maria, ela transpõe algumas barreiras. Ela cria um vínculo com Jesus. Não só um vínculo de amizade, mas um vínculo de relacionamento profundo. Ela se coloca aos pés do Senhor Jesus para aprender dele. A presença dele é aproveitada. Não só como uma arca na minha casa, como um objeto de decoração. Sabe quando a arca foi para a casa daquele irmão, lá no Antigo Testamento? E parece que não aconteceu nada na casa do irmão? Não foi isso? Eu sei lá o nome dele, eu não sou bom de memória. Mas parece que quando a arca foi para a casa de uma outra pessoa, parece que as coisas mudaram. Será que foi mágica? O que será que aconteceu? Por que será que frutificou? Porque houve um relacionamento. Bom, Maria, ela transpõe todas as barreiras. E a gente vai analisar agora alguns pontos sobre a adoração de Maria. E eu quero aplicar isso para a gente. Então, esse segundo ponto, a gente vai trabalhar que a nossa adoração precisa ser relevante diante do nosso Senhor. Quem é o nosso Senhor? Jesus Cristo. A nossa adoração precisa de ser relevante diante do nosso Senhor. E como que a gente vai entender isso? Entendendo um pouco sobre a adoração de Maria. Bom, a nossa adoração precisa ser como de Maria. Como é que foi a adoração de Maria? A adoração de Maria, ela foi intencional. Ela foi subserviente. Ela foi incalculável. Eu poderia pontuar aqui dezenas de fatos que a gente encontra nesse texto. E eu vou entender, eu vou explicar o porquê. Por que intencional? Pelo contexto daquilo que eu introduzi no começo, ela está do lado de um homem que a sociedade não tem interesse de dar, porque ele tem um fugitivo. E sabendo de todo o contexto cultural, ela não liga. Ela expõe seu cabelo. Ela pega 300 denários e gasta num perfume, num extrato. Ela se ajoelha sobre os pés de Jesus Cristo. E daí quem está lá?
E para que uma pessoa haja dessa forma, precisa de ser intencional, precisa ter intenção. Alguém superficial não vai fazer. Se a tua adoração ela for superficial, ela não vai alcançar esse tipo. Por quê? Porque quando surgir qualquer barreira, você para. Você não se dispõe. Você calça as sandálias, ao invés de tirar a sandália dos pés, porque o lugar aonde pisa é santo. Maria foi intencional. Ela quis, e o Senhor, Ele ama voluntariedade. Voluntariedade. A gente não pode amar a Deus pelo que Ele vai fazer, mas por quem Ele é. De quem a gente pode falar, biblicamente? Jó. Jó ele vai totalmente contrário à razão. Ele não perde só os bens, ele perde os filhos. Todos, de uma vez só. E ele adora a Deus. Eu não estou falando que ele foi lá e ele adorou cantando e coisa e tal, não. Ele adorou a Deus não blasfemando contra o Senhor. Aleluia. Como nós adoramos a Deus quando alguma coisa é tirada de nós? Nós precisamos ter intenção de adorar a Deus. E nós só temos a intenção de adorar a Deus conforme o nosso relacionamento. Vou dar um exemplo. Alguém aqui tem intenção de ir numa casa onde não é bem recebido? Alguém aqui tem intenção de ir em algum lugar, participar de alguma confraternização, alguma coisa, onde você não conhece ninguém? Você fica destacado, você fica meio sem graça, você fica meio de lado, escanteado, você não se comunica, você não cria vínculo, porque não há relacionamento. E aonde não há relacionamento, não há intenção. Maria foi intencional na sua adoração. A nossa adoração precisa ser incalculável. Presta atenção aqui, ó. A Bíblia diz assim, que ela derrama sobre os pés de Jesus um perfume, um produto, um extrato, que valia 300 denários. 300 denários valia praticamente, era quase um salário de um ano. Quase um salário de um ano. O pagamento de um dia de um trabalhador, vamos colocar para os dias de hoje, CLT, da época, valia 1 denário. Ela pega aquela quantia, ela compra o perfume e ela coloca só um pinguinho, ela derrama. Eu não estou falando aqui que você precisa entregar todo o seu dinheiro, não é isso. Mas pensa comigo, acompanha meu raciocínio. O que é o nosso trabalho? O nosso trabalho nada mais é do que a gente vender o nosso tempo. Você vende o seu tempo para fazer alguma coisa da sua aptidão em troca de dinheiro. Você paga, a pessoa te paga, certo? E você usa o seu tempo para praticar aquilo que você tem aptidão. Profissão de cada um. Quando nós entendemos que a nossa adoração precisa ser incalculável, eu não estou me referindo aos 300 denários. Eu estou falando a tempo. A tempo. Veja bem. Ela pega o tempo dela de um ano e joga sobre os pés de Jesus Cristo. Ah, isso falou demais comigo. Muito comigo. Às vezes na nossa adoração nós precisamos de abrir mão
de alguma coisa que rouba o nosso tempo de Jesus. Aleluia. Meu Deus. Ela entregou o tempo de 1 ano sobre os pés de Jesus, de maneira intencional. E isso também é construído com relacionamento. Você não entrega seu tempo para quem você não tem interesse de se relacionar. Quer ver? Você casou com uma pessoa que você vai entregar o tempo da sua vida praticamente toda, não é até a morte? Alguém aqui casa sem intenção? Não, né? Quem que é a noiva do Senhor Jesus Cristo? Você é a noiva? Olha a sua intenção, olha o tempo que você dispõe. Eu não estou falando o tempo aqui, reunido, não é isso somente. Também, mas não é só isso. É o quanto você está disposto a abrir mão por causa de Jesus Cristo. O quanto você está disposto a perder por causa dele. Eu vou falar. Eu estou trabalhando em 2 empregos faz 2 anos. 2 anos não, 1 ano e meio. O outro é uma espécie de suprimento para um que é fixo. Isso tem roubado minha saúde e meu tempo. Por causa de alguns trocados. Eu falo alguns trocados abrindo aspas. E o Senhor falou muito comigo. Porque em uma das madrugadas, onde eu estava trabalhando, o Senhor falou assim: você não quer amizade comigo? Você não consegue abrir mão disso por minha causa? Você não abre mão de valor X por minha causa. Isso vale muito mais que a minha obra para você. E aí de quem eu lembrei? De Judas, é lógico. Por que Judas? Porque eu traía ao Senhor? Não necessariamente. Mas quando Judas beija a Jesus Cristo, o que ele fala para Judas? Amigo. É esse tipo de amigo que você quer ser para o Senhor? Porque é esse tipo de amigo que eu estava sendo. O Senhor, ele não se relaciona com quem só é amigo dele de falar. Já escutou um termo? Cair de cabeça. Mergulhar de verdade. Ir até onde não dá mais pé. Senhor, mas eu não posso, porque senão a minha conta tal, a minha conta tal, a minha conta tal. Eu não vou suprir, porque eu sou o marido, eu sou o esposo da minha casa, eu sou o provedor. Eu sou o seu provedor, o Senhor me falou. Eu não entreguei o meu tempo por incredulidade. Ontem a gente teve 2 eventos maravilhosos. Eu falo um evento, né? Inclusive, parabéns a todos, a toda a liderança, a todos que oraram, a todos que tiveram. Eu precisei sair antes. Eu fui quase chorando. Primeiro, porque o Senhor já tinha falado isso comigo. E segundo, porque eu não pude estar com os meus irmãos. Por quê? Porque eu estava vendendo o meu tempo. E quem vende tempo não é noiva. Quem vende tempo não é noiva. Quem vende tempo é meretriz. Às vezes a gente se prostitui com o nosso tempo. É forte, não se escandalizem. Eu não estou falando de maneira pejorativa. Mas às vezes nós prostituímos o nosso tempo. Deixa eu sair daqui, senão eu não vou conseguir terminar. A nossa adoração precisa ser profunda. A Bíblia diz
que Maria ungiu a Jesus. E Jesus disse que ela estava ungindo para o quê? O sepultamento. Você acredita que teve marmanjo que andou 3 anos com Jesus e não conseguiu entender o propósito? Teve gente que andou sobre as águas e não conseguiu enxergar o propósito. Mas Maria, aleluia, ela estava em um estado de sensibilidade e não de superficialidade. O ato dela de unção, glória a Deus, fez com que nós entendêssemos que ela enxergou algo que os próprios discípulos não conseguiam entender. Sabe o que é isso? Relacionamento. Porque tem coisa que o Senhor só vai dar aos mais próximos. Você conta da sua vida para estranho? Apesar que hoje em dia a gente publica algumas coisas pessoais, né? Eu falo a gente, entre aspas, tá? Ela teve uma adoração, ela doou uma adoração profunda. Não era algo superficial. Ela fez algo daquilo que ela entendia, que ela via. Ela preparou o Senhor, o corpo do Senhor para o sepultamento. Enquanto o próprio Judas, por exemplo, e alguns demais estavam, não, mestre, não vai morrer. Não. Agora não, como assim morrer? Não entenderam o propósito. Não entenderam o propósito. Por que não entenderam? Porque foram superficiais. A nossa adoração não pode ser superficial. Eu não estou falando somente de ter a melhor voz, porque isso é dom. Eu não estou falando somente de ter a melhor oratória. Eu não estou falando dos seus diplomas de teólogo na sua parede. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando de relacionamento, de viver dia a dia, de chorar aos pés do Senhor, de derramar o seu tempo com intenção e qualidade. Aleluia! Eu estou falando de acreditar em projetos que já julgavam falido, mas onde o Senhor colocou a mão e tem resgatado e tem levantado tijolo por tijolo. Aleluia! Neemias, de crer, que falou: Senhor, o Senhor pôs a mão do Senhor, então a minha vai também vai junto, porque a gente está fechado junto. Intencionalidade, profundidade, subserviência. A Bíblia, quando chama de céu, eu termino aqui. A nossa confissão de fé, às vezes, é deturpada por falta de leitura. A nossa confissão de fé não está em confessar a Cristo como o único e suficiente Senhor e Salvador. Eu não estou falando que Ele não é. Eu estou falando que na carta aos Romanos diz: se você quer com o seu coração e confessar com a sua boca que Ele é Senhor, ponto. Se você quer com o seu coração e confessar com a sua boca que Ele é Senhor, Romanos 9 ou Romanos 10. Senhor no original ali é Kyrios, não é um senhor de a gente falar assim, senhor, respeitoso, não. Ela está falando se você confessar com a sua boca, porque você creu no seu coração que Ele é o seu dono. E dentro do contexto, se Ele é o seu dono, você é servo. E servo é uma palavra bonitinha para escravo. Quando a gente entende o processo da redenção, queridos, a palavra redenção, dentro do contexto bíblico, é uma palavra comercial. A gente vai ver isso em Levítico, se não me engano, ou Números.
Porque se alguém tivesse devendo e não conseguisse pagar a pessoa que estivesse devendo e não tivesse mais bens, ela teria que se tornar escrava. E a Bíblia diz que no ano 50 ou no ano de júbilo, a dívida estava paga. É assim que funciona. Redenção, redimir. Ou poderia vir um parente e comprar a pessoa daquele a quem ele estava devendo. Pagar a dívida da quem a quem ele estava devendo. Agora lá em Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 4, se não me engano, a Bíblia vai dizer que nós fomos adotados em Jesus Cristo. Nós somos adotados em Jesus Cristo. E isso nos faz da mesma família. Não só nós e Cristo. Sendo da nossa família, Ele pode o quê? Nos redimir, porque Ele é o nosso parente próximo. Oh glória, aleluia. Aí a Bíblia vai falar que com preço de sangue Ele te comprou, aleluia. E Ele te tirou da mão de Satanás. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor. Isso é redenção. Ele não te comprou e lhe deu a liberdade de falar, não, tudo bem, fica livre. Ele te comprou para Ele. A Bíblia diz que nós somos propriedades de Deus. Nós somos propriedades de Deus. Assim a Bíblia diz. A Bíblia vai dizer que se um escravo tivesse a oportunidade de ser solto, mas se ele não quisesse, ele poderia ir em frente ao juiz e pedir para que marcasse a sua orelha. E aquela marca na sua orelha furasse a sua orelha. E aquele furo na sua orelha significava que ele queria continuar sendo escravo daquele Senhor. Aleluia! Assim somos nós cristãos. Nós temos uma marca, que é o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Que mostra aquele a quem nós somos, de quem nos é dono. Isso é redenção. Isso é redenção. Ele é o nosso dono. Ele é o nosso dono. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero concluir. A adoração de Maria revela que a verdadeira adoração reconhece o valor supremo de Cristo e responde com entrega total. O gesto de Maria antecipa a morte de Jesus e declara de forma simbólica que Ele é o único digno de toda honra e toda glória antes da crucificação. Aleluia! A entrega de Maria mostrou que Ele é digno, Ele é o dono da honra, Ele é o dono da glória, não só porque Ele morreu por nós, mas por quem Ele é. Eu não amo minha esposa pelo que ela tem a oferecer para mim. Eu amo porque amo. Com um defeito tudo. E ela a mim. E aquele a quem nós amamos, o Cordeiro perfeito, único digno de honra e glória, por toda a eternidade, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu termino aqui e convido os irmãos que não se satisfaçam com a adoração de vocês. A pergunta que ecoou no meu coração quando Maria fez tudo isso é que ela demonstrou o que ela poderia dar para o Rei do Universo. O que você pode fazer para o Rei do Universo que ele não tenha? Vai ser uma busca constante e excessiva. Vai ser uma busca de relacionamento. E no fim das contas a gente sabe que quem se entregou e quem fez não fomos nós. Que a nossa entrega comparada de Jesus Cristo, ela não é praticamente nada.
Ela não é nada. E quem sofreu, e quem fez, e quem é Ele. Porque é tudo por Ele, é para Ele. Não é por nossa causa. Não é e tirar o egocentrismo de dentro de nós. Tirar o egocentrismo de dentro de nós. As nossas orações são repletas de umbigo. Oração que a gente faz assim, só olhando para o nosso. De petições como se fosse o Papai Noel, mas ele não é o Papai Noel, ele é o Papai do céu. Orações para que a vontade do Senhor se alinhe com a nossa. Olha que ousadia. A fé não constitui em eu pedir para o Senhor e Ele fazer e responder do jeito que eu quero, mas constitui de eu negar a mim e me alinhar com a dele. Sem que eu queira. Às vezes, sem que eu queira. Eu convido os irmãos a entregar a adoração mais pura e sincera àquele a quem você tem se relacionado. Com o seu armário cheio, com o seu armário vazio, com a igreja do lado de casa, com a igreja longe, com um irmão que você não gosta, com um vizinho que te perturba, com o irmão que você ama, com um pacote completo. Eu convido os irmãos e a quem estiver assistindo a aceitar o pacote completo. Eu convido a tirar a sandália dos pés e tocar o lugar aonde é santo. Aleluia. Eu convido a se entregar a Jesus, a confessar que Ele é Senhor, que Ele é o seu dono. Eu convido aos irmãos que se afastaram a voltar. Tem muita gente que vai estar assistindo ou vai assistir e voltar para a casa do Senhor, para a casa do Pai, para o corpo, deixar de ser pedaço, se tornar membro novamente. Eu convido, eu peço ao Senhor também que o Espírito Santo, Ele aquebrante aquele coração duro, intransponível, pessoas com dura cerviz, que alcance as pessoas e que a nossa vida sirva como ponte para isso. Essa reflexão que o nosso irmão Marcos trouxe foi excelente, muito, com números, e trouxe uma realidade e jogou no nosso peito. O que a gente tem feito para mudar toda essa realidade? Eu agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. As palmas sejam somente para Ele. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Amém. Desejo a todos um excelente dia. Glória a Deus pela oportunidade. Quem está com fome de palavra? Glória a Deus. Eu quero convidar os irmãos a abrir as vossas Bíblias em João, capítulo de número 12, que é o que vamos trabalhar.